A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo. Ouça nesse instante mais uma mensagem que tira fé de arrebatamento. Romanos capítulo 10, versículo 8. Aos Romanos capítulo 10, versículo 8, está escrito assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Amém. Vamos repetir este versículo 9 junto aqui? Vamos? Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Deus, Pai, a tua palavra é a verdade. E aqui nós somos chamados, somos convidados a de coração crer naquilo que está escrito. Pedimos que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos repreenda, nos ajude, nos indique o caminho correto, o centro do caminho da verdade da tua palavra, porque nós não queremos nos desviar nem para um lado e nem para o outro. Queremos pisar exatamente onde o Senhor pisou, exatamente onde os apóstolos pisaram, porque assim nós ficamos satisfeitos, seguros, confiantes que estamos seguindo em passos sangrentos, os passos sangrentos de Jesus Cristo, aqueles passos que ficaram registrados na areia do tempo e que todo homem temente ao Senhor caminhou por ele. E ainda ouve a voz dizendo: este é o caminho, segui por ele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Nos ajuda nesse instante a compreender estes mistérios que o Senhor tem revelado pela boca do teu servo profeta. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Sentai-vos. Dentro do assunto da deidade, nós desejamos falar um pouquinho sobre o sétimo mistério. No livro de Apocalipse, exatamente no capítulo 10, exato no versículo 7, diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, o mistério de Deus seria revelado. Nós já aprendemos que o mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, que é o aparecimento segredo debaixo do sétimo selo, é exatamente a descida de Cristo
como anjo forte, trazendo a revelação. E esta revelação de Jesus Cristo, que já está impressa em toda a Bíblia Sagrada em forma de mistério, seria revelado dentro do mistério de Deus e está contido todos os mistérios que os homens, durante todas as eras da igreja, não conseguiram entender nem pregar sobre o assunto. Somente o sétimo anjo, cumprindo Apocalipse 10:7, falaria sobre o mistério de Deus. E o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. E daí você tem o princípio. Depois que você tem o princípio, você terá todas as variações, as ramificações deste princípio, deste algo principal. Então, dentro do mistério de Deus, que é Cristo, você encontra agora o sétimo mistério, que o sétimo anjo viria revelar. Isto não é invenção minha. Não queremos ser diferente dos outros pregadores. Não somos melhores do que nenhum outro. Não entendemos mais do que eles. Não encontramos algo, uma revelação nova, diferente, de maneira nenhuma. Apenas temos ido direto na mensagem, a mensagem que nos revela a Bíblia, e temos encontrado estas coisas e estamos deixando a igreja a par dos mistérios que o sétimo anjo já nos revelou. Eu não posso vos revelar nada, porque eu não sou revelador de mistério. O revelador dos mistérios seria aquele que viria cumprir Malaquias 4, 5 e 6. Um homem com o ministério de Elias. E quando esse ministério se manifestou na terra, ele não é outra coisa. A palavra vem em um homem e ali se torna Deus vivente. Deus, a palavra vivente em um homem. Deus, a palavra vivente em um homem. Na mensagem, a festa das trombetas, eu quero deixar para vocês esta citação do irmão Branham, volume 3, número 16, que ele pregou em 19/7/1964. Ele diz: essa é a razão que falham em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Ele está pregando exatamente contra os trinitários e os unicistas. A religião, a denominação unicista. Essa é a razão que falham em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Elas, em suas tradições, veja, haviam cegado seus olhos. Porém, o quadro é exatamente como nas Escrituras. Veja, ele não só enquadrou exatamente com as Escrituras, o Filho de Deus, Jesus. Ele não só enquadrou com as Escrituras, ele era a Escritura. Veja isso. Ele, Jesus, não só enquadrou com a Escritura, ele era a Escritura. Bem, com os profetas foi o mesmo. Jesus disse: qual de vocês, veja, de seus pais não apedrejou aqueles profetas enviados a vocês? Qual de vocês ou seus pais não apedrejaram os profetas que Deus enviou a vocês? Então, Deus envia seus profetas para... E o profeta é a palavra vivente de Deus manifestada. As pessoas não sabem o que é um profeta. Quando você diz que Deus enviou um profeta, o mundo torce a cara, as religiões torcem a cara para você. Eles não sabem o que é um profeta. Aqui você agora entende isso. Deus envia seus profetas. E o profeta é a palavra vivente, vivo. É uma coisa que está caminhando, que está expressando aquilo que é. A palavra vivente de Deus manifestada. Isso é um duro. Isto é muito duro para se digerir. Sabe? Por isso que não desce na garganta. Eles não conseguem mastigar isso. E se descer, faz bolo aqui e ofende lá dentro. Não conseguem fazer a digestão de algo tão forte como isso. Eu estou citando agora para vocês, eu citei as palavras de William Branham, e agora eu vou citar para vocês o que pregou o professor Livei dentro disto aqui.
O professor Oliveira, quando ele cita o que o Mombrana falou sobre que os profetas é a palavra de Deus vivente, ele então disse para a igreja: isso, meus irmãos, é duro para digerir. Um certo tipo no Canadá, veja, dava pontapé, veio, e foi literalmente um desses que estavam destruindo a mensagem, falando contra, e acabando de falar, veja, a Joy Hackzork sobre isto, e disse assim: sabem, isso é o que o profeta é. Veja, ele disse: o profeta é isto. O irmão Joy falou para ele, dizendo: isto é o que o profeta é, a palavra vivente de Deus, feito manifesto. E aquele pregador não quis engolir isso de maneira nenhuma, de maneira que se enredaram com Joy. Veja, e Joy citou isto. E o pregador então chamou ele ali, estava enfurecido, e ele disse: isso é blá blá blá, isso é conversa fiada. E Joy disse: um minuto, eu vou mostrar isso a vocês, pessoas. E ele recolheu seus livros, né? Recolheu as literaturas ali, e os mostrou. Isso mesmo, mostrou para eles o que Deus enviou, o que Deus falou pela boca do profeta, e disse: quando isso se manifestou na terra, isto foi a palavra do Deus vivente. E o irmão Oliveira diz: eles não creram. Eles não creem hoje, realmente não creem. Vem, se fosse um crente real, um crente genuíno, se regozijaria. Porque isso não somente se fala sobre um profeta, o qual se fala a você e a mim, a qual é falada a você e a mim, para que possamos entender e nos deleitar e ter esta fé perfeita. Quando falamos para as pessoas, Deus enviou um profeta, mostramos a revelação que o profeta trouxe, é para que os filhos de Deus se regozijem e tenham fé perfeita. Isso é o que nos ensina o professor Oliveira. As pessoas agora, ao redor do mundo, todavia, estão olhando a mensagem fé perfeita. Vocês têm? Alguém de vocês tem a mensagem fé perfeita aqui? Algum de vocês tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas têm a mensagem fé perfeita. O restante, nós, se não tem, nós vamos dar um jeito de obter para vocês. Veja, o professor Oliveira diz assim: as pessoas ao redor do mundo estão olhando, estão procurando, lendo a mensagem fé perfeita, e eles pensam: oh, eu vou obter isso, oh, eu vou ter aquilo. Leia a mensagem fé perfeita e dizendo: vai ser no futuro, nós vamos obter fé perfeita, e o profeta diz que a igreja tem que ter. Mas ali está um profeta falando, entregando uma nota completa. Agora você encontra um mestre dando a nota trocada para vocês. E sabe o que o professor Oliveira diz? Vocês já o têm. A igreja precisa saber o que é, gente. Isso são segredos debaixo de 7 selos. O irmão Branham diz: quando a igreja souber o que ela é, então ela estará pronta, então virá o hábito. Ah, eu preciso obter fé perfeita. Eu li a mensagem, o irmão Branham fala. Sabe o que é que o irmão Branham diz sobre fé perfeita? Ele fala: fé perfeita está baseada no perdão. Veja, por isso cuidado quando alguém te ofende, como você age. Quando alguém te critica, quando alguém pisa teu pé, quando alguém bate na tua cara, sabe? Quando alguém te odeia, veja como você age com essa pessoa, porque a fé perfeita está baseada no perdão. Aí as pessoas dizem: eu gostaria de ter fé perfeita, e lê a mensagem para ver se obtém fé perfeita. O professor Oliveira diz: vocês já o têm, porque é a revelação perfeita para a hora. Fé perfeita é a revelação perfeita para a hora. E vocês já o têm. Oh, meu. Não entendem porque não podem ver a vindicação. Aquilo foi nos trouxe. Ele nos trouxe isso de uma forma perfeita. Nos trouxe perfeitamente a palavra revelada. Isto é fé perfeita. Por isso, quando se fala para o irmão Branham, o que é o batismo do Espírito Santo? Ele diz: é uma fé genuína em toda a palavra de Deus. Veja, agora, por isso, a preocupação com o mestre dentro das Escrituras e dentro da mensagem, para que a igreja observe a doutrina, observe o ponto doutrinário, principalmente sobre Deus. Principalmente sobre Deus e aquele que ele enviou, seu Filho, Jesus Cristo.
Você já aprendeu em cultos passados que Jesus Cristo é a palavra manifesta. Jesus é a manifestação da palavra de Deus. Jesus é o tabernáculo no qual Deus habitou, porque ele disse: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Você já aprendeu tanto isso sobre o quadro, dentro do quadro da deidade. Mas estamos falando agora sobre o sétimo mistério, revelado pelo sétimo anjo. Que mistério é este? Quando ele pregou a mensagem: senhores, é este o tempo, ele enumera os mistérios que o sétimo anjo revelaria para a igreja. E aproveitando esta deixa, eu quero deixar aqui um parágrafo próprio que eu fiquei devendo para vocês. Eu fiquei devendo porque eu não sabia que existia esse parágrafo, tinha a citação. Quando eu preguei a mensagem, o código secreto da mensagem. Existe um segredo dentro da revelação. Se a Bíblia foi escrita em símbolos, em parábolas e em enigmas, exatamente para os outros não compreenderem, veja, é exatamente para os outros não entender. Então, quando chega o momento daquelas parábolas e daqueles enigmas ser revelado, esta revelação é acompanhada de um segredo. Veja, porque se a revelação fosse de uma maneira fácil, compreensível por todos, todos poderiam dizer: isto é a verdade. E não é assim. Somente o eleito pode compreender a revelação. Ela vem dentro de um segredo, e este segredo não será revelado para os outros. Mesmo que você fale sobre aquilo, os outros não compreendem, porque tem um selo, um segredo sobre aquilo que eles passam por alto. Por isso que o profeta disse: muitos não compreenderão o mensageiro, nem a sua mensagem. Porque o segredo dentro da revelação não é para eles. Eu preguei isso aqui, e agora, depois de mais de anos, ou muito mais que isso, eu vou deixar para vocês o parágrafo 211 da mensagem do Senhor, e é este o tempo. Ele diz: aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta. Um mistério é isso. Uma verdade que previamente, bem antes, uma verdade está ali dentro da Escritura. Mas antes daquela verdade ser expressa, ser mostrada na Escritura, Deus estabeleceu um mistério para que ela ficasse escondida. Aquela verdade fica escondida por trás de um mistério. Isto é o mistério na Escritura. Uma verdade previamente oculta. Agora, divinamente revelada, mas na qual, apesar de sua revelação, existe ainda, veja, traduzindo para o português bem simples, mesmo depois que é dada a revelação, veja, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. A revelação é dada, mas ainda tem um elemento sobrenatural ali que a mente carnal, intelectual, não vai entender, mesmo depois que a revelação foi dada. É isso. Os maiores mistérios e os grandes mistérios são... Aí ele começa a enumerar os mistérios. Parágrafo 211 ele está mostrando aqui. Um mistério é uma verdade previamente oculta, e quando é divinamente revelada, existe um elemento sobrenatural dentro daquela revelação, para que nem todos compreendam. Por isso que a união da noiva com Cristo é invisível, porque o casamento entre Cristo e a igreja, ou entre a igreja e Cristo, a igreja e a palavra, o mundo não percebe que esse casamento foi realizado. Só você sabe, porque você recebe a revelação, e essa revelação é uma fé perfeita. Veja, essa revelação é fé perfeita. Então ele começa a enumerar os mistérios que o sétimo anjo revelaria. O mistério primeiro é o mistério do reino dos céus. Nós vamos qualquer dia ter cultos especiais só para cada um desses mistérios, mas agora estamos falando sobre o sétimo. O segundo, o mistério da cegueira de Israel. O terceiro é o mistério da transladação dos santos. O quarto é o mistério da igreja neotestamentária. O quinto é o mistério da igreja como a noiva de Cristo. O sexto é o mistério do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. O sétimo mistério, que é o título dessa parte hoje de Deidade 25, creio.
O sétimo mistério é o de Deus em Cristo. Amém. Este é o sétimo mistério. Agora, por que exatamente ele numerou como número 7? O mistério de Deus em Cristo? Por que é exatamente isso? O sétimo mistério é o de Deus em Cristo como a plenitude da divindade encarnada. Amém. Este é o assunto. Esta é a doutrina. Deus em Cristo, personificado, em quem toda sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. O sétimo mistério que o sétimo anjo revelaria para a igreja era exatamente o mistério da deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é e por que ele é a deidade suprema? Porque a deidade está nele. Deus em Cristo. Aí você leva para outra mensagem. Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares, onde ele diz, aquele corpo, Jesus, não era a deidade. A deidade, que é Deus, estava naquele corpo. E quando faz isso, ali está a personificação da deidade suprema, que é o grande Espírito em totalidade em um corpo de carne. Aleluia! Veja, agora, meus amigos, você ouviu agora o que o irmão Branham falou sobre esse assunto. E eu quero citar para vocês, porque precisamos tanto de profeta como de mestre, não é? O que seria de um pregador, o que seria de um ministro, se ele não tivesse o profeta, se ele não tivesse o mestre, se ele não tivesse o ministério evangelístico para apresentar isso para a igreja, uma vez que é isto que faz com que a igreja alcance a perfeição. O professor Oliveira, ele diz o seguinte para nós, quando ele pregou a mensagem, deixe-me ver aqui, o título agora eu não tenho, porque, deixe-me ver, é quando ele fala sobre os princípios. Eu fico devendo o nome para vocês, que eu estou com a página 2 aqui. Mas ele fala o seguinte, ele pregou isso em 2 vídeos. A resposta aqui é uma resposta geral e todavia correta. Se você entende a doutrina, você entende os princípios. Por isso que hoje, meus amigos, você vai se bater com irmãos. Quando você for falar do Logos, da deidade, quando você for falar da diferença entre Deus e Jesus, quando você for falar para eles a respeito do Pai e do Filho, como pode Deus não ser 3 pessoas, nem 2, sabe? Não há 3 deuses, não há 2 deuses, e nem tampouco um como seu dedo. Como mostrar isso? As pessoas não vão compreender, porque não entendem o princípio. O que é o princípio? A base, de onde saem as ramificações. Se você entende o princípio, você entende a doutrina. Veja, se você não entende a doutrina, você não entende os princípios. Se você não entender a doutrina da deidade, você não sabe o princípio dela. E o princípio dela está em Deus. E se você não sabe quem Deus é, você não vai saber quem é o Filho que ele enviou. Veja. E Jesus já disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Recordem. Estou citando para vocês as palavras do professor Oliveira. A Bíblia diz, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então não queira aprender tudo de uma só vez. Vocês podem me perguntar, e como explica isto, e o que aconteceu lá no princípio, e como foi que de Deus saiu Logos e tal. Eu não vou conseguir te responder. Não vou de maneira nenhuma. Entendem? Você tem que saber que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O professor Oliveira está citando as palavras do profeta Isaías. E quando você consegue um lugar, veja agora, quando você consegue um lugar que é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, você tem vindo a palavra sobre palavra. O que o profeta do Antigo Testamento está nos ensinando é isto. Palavra sobre palavra. Ensinamento sobre ensinamento. É uma regra sobre outra regra. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando você chega nisto de palavra sobre palavra, o qual é literalmente até onde a Bíblia o toma. E se a Bíblia o toma nesse lugar, como o irmão Branham fez para esta hora, o que é que ele fez? Amontoando palavra sobre palavra,
Quando você chegar a este princípio de palavra sobre palavra, então você é uma pessoa invencível. Você se torna uma pessoa invencível. Isto dentro do plano doutrinário. Bem, se eu posso dizer uma coisa, as pessoas que conhecem os princípios de Deus, e os têm linha sobre linha, veja, palavra sobre palavra, então, meus amigos, se você tem a coisa, linha sobre linha, palavra sobre palavra, está então você verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Entendam isso. Quem está nos ensinando estas coisas era um homem que recebeu o Espírito Santo. Era um homem no qual tinha as manifestações dos dons espirituais, a ponto dele dizer: não conheço alguém que falou mais língua como eu, que interpretou tanto quanto eu. Entende o professor Livei? Um homem que recebeu o Espírito Santo, que tinha os dons em manifestação, entende? E conviveu com o profeta, e está dizendo: quando você chega e conhece o princípio, e obtém linha sobre linha, palavra sobre palavra, você está verdadeiramente cheio do Espírito Santo, e nunca vai sair cambaleando, dirigindo aí para trás de algo. Eles, inclusive, não são levados. Veja, esses que entendem o princípio da doutrina não são expulsos da presença de Deus, porque eles são convidados a entrar nele. Entenda isso agora. Você não será expulso da presença de Deus se você tem palavra sobre palavra. Porque quando você chega a palavra sobre palavra, você vai seguindo o rastro da palavra. E a palavra te leva exatamente ao Espírito que a pronunciou. Então você não será expulso da presença de Deus. Não haverá aquela: sai de mim, malditos, eu não vos conheço. Não haverá isso. Porque o próprio Deus é quem, através de sua palavra, te convida para a sua presença. E você, em sua presença, você conhece o princípio da doutrina, porque aí você vai saber primeiro de onde, como começou. E quando você entende o princípio, você é levado pelo profeta a entender o princípio alfa e ômega, que tudo começa em Deus e termina em Deus. Se tudo começa em Deus e termina em Deus, tudo que vem depois disso, todos os títulos de Deus, todas as manifestações de Deus, e mesmo a grande manifestação quando chegou à plenitude do tempo, e Deus mandou seu filho nascido de mulher, você entenderá que tudo isto foi um processo para que você voltasse para Deus. Toda coisa começou em Deus e termina em Deus. Veja, tudo começou em Deus e terminará em Deus. Por isso que nós estamos lutando com tudo que podemos para mostrar às pessoas qual é o ponto doutrinário chave principal que o sétimo anjo veio revelar. E se Deus está em três manifestações, de Pai, Filho e Espírito Santo, Deus no homem, Deus com o homem, Deus sobre o homem, Deus com o homem e Deus morando no homem. Se Deus está em três, preste atenção nisso. Se Deus está em três manifestações, em dispensações diferentes, no entanto, Ele é adorado em 7. Ele é adorado em 7. Porque uma adoração fora da perfeição não pode ser aceita pelo Deus que é perfeito. Por isso que o arco-íris, ele reflete as 7 cores. Por isso que o peitoral de Arão, as 12 pedras teria que refletir. O grande ser vivente, o grande Espírito, ele reflete essas 7 cores. É o que está ao redor do seu trono. Por isso que quando você lê sobre o trono da majestade divina, a Bíblia diz que ao redor do trono tem o arco celeste ao seu redor. Porque da grande luz, da grande fonte, que é o Espírito invisível e imortal, dali sai as 7 cores, a emanação das 7 cores, representando exatamente o período das 7 eras da igreja, onde os 7 Espíritos de Deus estariam na terra. Deus está em 3 e é adorado em 7. Veja que coisa. E por isso que tudo que se fala sobre Deus, por isso que é o segredo de Deus que seria revelado, o segredo de onde deriva todos os outros, está exatamente em Apocalipse 10, 7. Veja, está exatamente lá. E quando se fala do mistério da deidade, o sétimo anjo enumerou como mistério de número 7, que seria revelado.
Então, se eu creio que o sétimo anjo já revelou os mistérios, eu preciso saber como foi que esse mistério foi revelado para a igreja. O mistério que ele numerou como número 7, que é o mistério, como é que ele fala aqui, com as suas palavras? O sétimo mistério é o de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada. Então, como é que ele revelou esse mistério? Vamos para o que o profeta falou. Mensagem Hebreus capítulo 2, parte 2, parágrafo 28. Ele diz: eu sei que eu tenho ensinado sobre a perseverança dos santos. Eu tenho ensinado sobre a suprema deidade de Jesus. Ele era consciente disso. Ele não falou uma coisa e depois disse: não, eu não disse aquilo, não. Não, eu não ensinei aquilo. Quando Jesus falou a respeito de onde ele tinha vindo, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Depois ele provou que voltou para Deus quando se encontrou com Paulo na coluna de fogo. Veja. E quando o sétimo anjo veio revelar os mistérios da deidade, ele começou respondendo perguntas para as pessoas. E em perguntas e respostas sobre Gênesis, quando ele fala que de Deus saiu o Logos, seu filho, e quando ele diz: feche seus olhos e agora volte a milhões, bilhões de anos atrás e veja ali aquela pequena luz, aquele halo de luz que saiu de Deus, e eu posso vê-lo como uma pequena criança brincando. Nos anos 50 e pouco, quando ele pregou a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, e até o ano 65, quando ele pregou o último sermão, Comunhão, você não encontra em nenhuma mensagem ele dizendo: não, irmão, aquilo foi uma ilustração que eu fiz. Você não vai encontrar o irmão Branham dizendo isso. Não foi uma ilustração que ele fez apenas. Ele realmente quis dizer o que disse. Porque Deus tem um modo e a maneira de nos revelar seus mistérios. E um dos mistérios que o sétimo anjo viria revelar era exatamente esse: o mistério de Deus em Cristo. E Jesus Cristo como a divindade encarnada. Então aqui está ele pregando outra vez. Hebreus capítulo 7, parte 2. Eu tenho ensinado sobre a suprema deidade de Jesus. Eu tenho ensinado sobre a segurança do crente. Eu tenho ensinado sobre pré-ordenação. Eu tenho ensinado sobre predestinação. E muitas destas coisas, porque são pontos doutrinários. São doutrinas. Veja, o que eu sei é que em minha congregação tem muitos legalistas. O que está perfeitamente bem, absolutamente. Bem, esse é o parágrafo 28, quando ele cita: eu sei que tem um pregado sobre isso e que tem um pregado sobre a suprema deidade. Então vamos ver um pouquinho no parágrafo 35 aqui. Este Melquisedeque não era Jesus. Melquisedeque, lá do Antigo Testamento, que passa a sua história para o livro de Hebreus. Este Melquisedeque não era Jesus, pois ele era Deus. Ele quem? Melquisedeque. Vamos chocar um pouquinho as nossas teologias, porque tem muita teologia na mensagem. Tem muitos teólogos na mensagem, muita teologia. Não na mensagem, mas em muitos pregadores da mensagem. Porque são pessoas estudadas, pessoas muito experientes, pessoas grandes, de renome, sabe? E que acharam que entenderam a mensagem. E não entenderam. E nós não temos por que cair no mesmo erro. Entende? De não acertar o alvo. Porque nós não só temos agora a mensagem que mostra a Bíblia. Nós temos agora, além da mensagem profética, nós temos agora um mestre, um homem com um ofício de mestre, para nos ensinar, para trocar a miúdos o que o profeta nos falou. E se o profeta pregou sobre a suprema deidade, e isso foi muito profundo a ponto de os teólogos, dentro da mensagem, não entenderem, Deus deixou
isto pré-ordenado, Deus deixou estabelecido que dentro deste ministério tinha um homem com o ofício de mestre, o qual o profeta disse em pontos doutrinários que vocês quiserem aprender, procurem a mim, e o professor lhe veio para perguntar sobre as doutrinas. Ele é o homem próprio para vos responder. Se o profeta disse isso, então eu não posso fazer nada, eu não tenho por que interpretar coisas que eu não entendo na mensagem, sendo que Deus tem na terra um ofício de mestre para isso. Eu só tenho que pegar o que o mestre falou e entregar agora para vocês. Então vocês não têm por que errar o alvo no ponto doutrinário. E poderão ser taxados de tudo quanto quiserem taxar vocês, por vocês aprender mais da mensagem, conhecer mais da mensagem, do que muitos pastores que estão há 20, 30 anos. Vocês não têm culpa disso. Apenas tiveram a humildade de ouvir. Só isso. Mas se você for pregar isso em muitos lugares, os pastores... Que é isso? Está chocando com o que eu preguei. Não importa. Qualquer coisa que eu preguei dentro desse assunto e que hoje eu vejo que não passa pelos selos dentro da revelação. E o que é a revelação dos selos? O que é a revelação dos selos? O sétimo anjo tem apenas um segredo para revelar. E este é o segredo de Deus. Veja isso. Porque não diz os segredos. Apocalipse 10:7 diz, quando ele tocar sua trombeta, o segredo de Deus será manifesto, será revelado. Veja isso. Então, nesse segredo de Deus está todos os pontos doutrinários. Todos eles. E um dos pontos doutrinários é isso quando ele enumera. O sétimo mistério é o de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada. Veja. Aí que está. Então vamos ver aqui. Este Melquisedeque não era Jesus, pois ele era Deus. E o que fazia Jesus e Deus diferente? Ele faz essa pergunta. O que fazia Deus e Jesus ser diferente? Qual a diferença? Veja. Jesus era o tabernáculo no qual Deus habitou. Vê? Jesus era o tabernáculo no qual Deus habitou. Ponto. Agora, Melquisedeque é decente. Ele diz, Jesus teve tanto pai como mãe. Jesus. Se você não entender os princípios, você não entende a doutrina. Então aqui está. Jesus teve tanto pai como mãe. E este homem, Melquisedeque, lá do Antigo Testamento, nunca teve pai nem mãe. Jesus teve. Ele está mostrando a diferença aqui entre Deus e Jesus. Entenda isso. Ele está falando de Melquisedeque, um homem que se apresentou a Abraão. Mas quem recebeu a revelação da mensagem da hora, sabe perfeitamente que aquele homem, que é chamado sacerdote do Deus Altíssimo, aquele homem era Deus no corpo de carne, Deus numa carne, ministrando a ceia para Abraão. Aquele era Deus, não era Jesus. Aquele era Deus. Veja isso. Jesus não tinha ainda se manifesto em carne. Jesus estava na forma de palavra, antes da sua manifestação em carne. Preste bem atenção nestas coisas, porque nós não estamos pregando sermões. Apenas isso, estamos mexendo em pontos doutrinários. Olha, Jesus teve um princípio de vida. E ele teve um fim de vida. Olha, este homem não teve pai nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida. Mas ele era a mesma pessoa. Agora o bicho pega, como diz o povo por aí afora. Veja bem, ele era a mesma pessoa. Melquisedeque e Jesus eram um. Melquisedeque e Jesus eram um. Você aprendeu isto quando você estava no culto, quando pregamos sobre a deidade, e mostramos dentro daquele assunto, onde, deixe-me ver, deidade parte 23, se não me engano.
Deidade parte 23, quando tocamos sobre este assunto. Quando falamos que Deus sempre apresentou o rosto de seu Filho na terra, mesmo antes do Filho se manifestar em carne. E você tem que saber que o Filho era a palavra que estava com Deus. Veja, a palavra que estava com Deus, ela foi materializada, assumiu a forma de carne. Mas no Antigo Testamento, cada vez que Deus se apresentava em teofania, Deidade, creio que é 23, estamos falando sobre teofania, a manifestação de Deus. Quando no Antigo Testamento Deus se apresentava em uma teofania, o rosto que ele mostrava era o rosto do seu Filho que se encarnaria no futuro. Por isso que o assunto da Deidade você tem que ouvir, reouvir, ouvir outra vez. E para que ninguém tenha dúvida, estamos colocando em texto para que você possa ler outra vez. Porque você não pode falhar nisto de maneira nenhuma. Se você não entender este sétimo mistério que o sétimo anjo veio revelar, vocês não compreenderão o mistério de Deus. Que é exatamente isso, Deus em Cristo. Mas como pode Deus em Cristo? Como pode duas pessoas em uma? Porque não era duas pessoas. O Pai é Espírito. A palavra estava com Deus, estava nesse Espírito. Veio. E esta parte de Deus, a sua palavra, foi o que se manifestou na terra, assumiu a forma de um homem. Não é complicado. A nossa mente que é fraca demais para estas coisas. Mas vamos aqui. Veja, ele era a mesma pessoa. Melquisedeque e Jesus eram um. Mas Jesus era o corpo terreno, nascido e formado segundo o pecado. E aquele corpo que se apresentou para Abraão, ele não foi nascido em pecado. Veja isso. Não foi nascido através de seres humanos, como Jesus veio de Maria. Aquele corpo que foi chamado de Melquisedeque, ele nunca nasceu. Não houve parto para aquele corpo. Não. Apenas era uma projeção dos pensamentos de Deus. Assim como você é uma projeção. Você é uma projeção do pensamento de Deus, se você é uma semente. Jesus era uma projeção do pensamento de Deus. Se você não entende os princípios, você não entende a doutrina. E quando o profeta fala dos princípios doutrinários, ele diz: você estava em Deus na forma de atributos. Jesus era o atributo de Deus, o principal atributo, porque ele é o princípio da criação de Deus. Veja, então você só entende quando junta tudo. Isto aqui. Jesus era o corpo terreno, nascido e formado segundo o pecado. Porque nasceu, mesmo que não nasceu através do pecado, mas veio por uma mulher, uma pecadora. Aí ele fala, o próprio corpo de Deus, seu próprio Filho. O profeta nunca diz que aquele corpo nascido era o Deus Criador, mas ele sempre diz, o Filho de Deus. Veja isso. Seu próprio Filho, nascido e formado segundo o pecado, para tomar o ferrão da morte, para pagar o preço e receber filhos e filhas a si mesmo. Você entende isto? Essa é a razão pela qual ele teve um princípio e ele teve um fim. Parágrafo 36. Mas este corpo perfeito, em comemoração, como um penhor de nossa ressurreição, Deus não permitiria que aquele corpo santo visse corrupção. Por quê, irmão Branco? Vamos ver o que o profeta fala sobre isso. A Bíblia diz assim: não permitirei que eles vejam a corrupção. Está desde o livro dos Salmos e nas epístolas, no livro de Atos, é citado outra vez. As escrituras do Antigo Testamento falando da ressurreição de Cristo antes de completar 72 horas. Porque já tinha sido dito pelo profeta, não permitirei que o seu corpo veja corrupção. Vocês entendem? Lembram disso? Agora o profeta vai nos explicar isso. O porquê ele não poderia passar pela corrupção. Deus não permitiria que aquele corpo santo visse corrupção. Porque ele mesmo o criou.
Deus criou aquele corpo que Maria segurou nos braços. Deus criou aquele corpo que Maria segurou nos braços. Se Jesus fosse seu próprio pai, se Jesus fosse o próprio pai, o pai não teria vindo habitar nele com 30 anos de idade quando ele foi batizado por João. Isto é um tapa na cara dos unicistas, sabe? Na tapa dos trinitários, porque eles jamais compreenderão o princípio da doutrina alfa e ômega. Não compreenderão jamais isso. Vamos aqui. Mais um pouquinho. Deus não permitiria que aquele corpo santo visse corrupção, porque Ele mesmo o criou e o deu à luz. Olha, e o deu à luz e o ressuscitou. Olha, como você entende Jesus? Como você vê Jesus? Agora pense, você conhece, eu sei que é uma comparação um tanto quanto pobrezinha, pequenininha, mas você conhece aqueles, vamos dizer assim, uns bonequinhos bonitinhos que eles fazem, que tem alguém, aquele boneco, ele se movimenta, ele caminha, ele pula, ele dança, marionete, vamos dizer assim. Nota: o nome que o pregador estava tentando lembrar é mamulengo. Mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que ela se originou de mão molenga, mão mole, ideal para dar movimentos vivos ao fantoche. Um ou mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. Suas apresentações eram em praça pública, em geral nos arrebaldes durante os festejos religiosos, apresentando temática em geral bíblica ou sobre atualidades. O mamulengo faz parte da cultura popular nordestina, sendo praticada desde a época colonial. Retrata situações cotidianas do povo que a pratica, geralmente situações cômicas e sátiras. Então, era esta a palavra que o pregador desejou usar quando pregou este tema. Uns bonequinhos bonitinhos que eles fazem, que tem alguém, aquele boneco, ele se movimenta, ele caminha, ele pula, ele dança, marionete, vamos dizer assim. Eu não quero com minhas palavras, vamos dizer assim, denegrir de maneira nenhuma a divindade. Eu quero trazer para uma coisa bem simples, assim. O irmão Branham simplificou tanto que as pessoas não compreenderam. E eu temo muito fazer a mesma coisa. Sabe? Simplificar as coisas tanto que a ponto do povo complicar mais ainda. As pessoas não entenderam quando o irmão Branham disse uma palavra, era um pensamento expressado. Ele estava dizendo que Jesus era, antes de fazer um atributo do pensamento de Deus. Não existia o Pai e o Filho ao seu lado. Ele estava com e em. Com Deus e em Deus. Era onde Jesus estava. Agora pense nisso. Aquele moço nasceu como qualquer outra criança, como qualquer outro bebezinho. Chorou, foi amamentado, foi tudo, e cresceu na graça, no conhecimento, e começou a fazer aquelas coisas, e com 12 anos disse, eu tenho que estar. Aonde? Na obra, mais ou menos assim, nos negócios do Pai. Ele tinha um compromisso. Aqui o profeta diz que Deus criou aquele corpo, Deus deu à luz aquele corpo, e Deus o ressuscitou. E quando você olha agora em todas as escrituras, dentro deste princípio, você vai ver que Jesus não deu um passo sem que Deus movimentasse. Jesus não deu um passo sem que Deus não o dirigisse. Por isso, quando falei de marionete, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma comparativa para que vocês compreendam o princípio da deidade. Jesus não deu um passo sem que Deus o dirigisse. Foi levado para o Jordão, terminou o batismo, Deus veio habitar nele em plenitude e o levou para o deserto. E sendo Jesus batizado por João, foi compelido pelo Espírito Santo para o deserto. Foi lá. Ser tentado, passar aquele sofrimento. Saiu dali,
Começou a pregação. E o profeta explica isso na mensagem, a igreja em sua condição. A pomba dava só uma bicadinha. Para cá. O cordeiro ia. Para esse lado, o cordeiro ia. Siga diante de todos esses doentes aí, vá até o tanque lá. Até aquele tanque onde o anjo move as águas. Jesus passou, olha, e um dizia socorro, outro dizia, oh misericórdia, eu não aguento de dor. Ah, se eu tivesse minhas vistas, eu não estaria aqui. Entende? 10 anos que eu estou esperando e tal. E Jesus no meio de todos eles. E ele não era compaixão? Ele era a pura compaixão encarnada numa pessoa. Mas ele não podia de maneira nenhuma fazer nada, porque Deus não estava dirigindo eles para aquilo. Sim, ó. Caminhando no meio de todo mundo. Vamos, vai. Não olha nem para um lado e para o outro. Não adianta ter dor daquele, não adianta ter dor daquele. É um só que tinha quantos anos, meus irmãos? Quantos anos? Quantos anos aquele homem tinha? 18 ou 38? Eu não lembro exatamente quantos anos estava aquele homem paralítico, sabe? Ele não tinha uma doença que o mataria. Vamos dizer assim, uma paralisia infantil, apenas uma ilustração. Já tinha muitos anos que ele estava ali. Não era um aidete como os de hoje. Não era um canceroso que o médico dá 3 meses de vida. O homem tinha 10, 15, 20 anos esperando a oportunidade. Nunca conseguia, porque não tinha ninguém que o ajudasse a colocar dentro do poço. Sabe? Agora chegou o momento daquele que movia as águas, não está mais movendo as águas. Estava se dirigindo para as águas. Agora estava numa carne. Você tem que entender isso, que aquele anjo que movia as águas era o mesmo que agora estava caminhando para as águas. É o anjo do pacto, é o anjo do concerto. Veja isso. Jesus foi diretamente naquele. O que acontece com você? Sabe, é que eu estou aqui esperando, mas sempre que o anjo vem e move as águas, uma vez por ano isso acontece. E quando o anjo move as águas, o que desce primeiro, esse sai curado. E na hora que o anjo move as águas, está lá aquele rebuliço, quem coloca lá dentro? Ninguém. Todo mundo quer pular lá dentro primeiro. Jesus, só que chegou a tua hora, você não tem que pular em poço, coisa nenhuma. Levanta daí e vamos embora. Amém? É assim que Deus faz. Glória a Deus. Às vezes você está esperando quanto tempo? Quanto tempo você está pedindo? Peça mais um pouquinho, insista mais, ore mais, busque mais. Vai chegar o momento. Porque não adianta você dizer, mas puxa, será que Deus não está me vendo? Será que Deus tem o momento certo de tratar com você. E aquele que está cumprindo na terra a vontade de Deus, o instrumento que Deus estará usando na terra, ele só pode agir na hora que Deus mandar, na hora que Deus ordenar. O cordeiro guiou a pomba para todos os sentidos. Vá para lá, ele ia. Faça isso, ele fazia. Cure aquele, ele curava. Foi assim. E quando cogitaram, mas não tinha tantos doentes lá, mas não tem tantos enfermos ali. Entende? Aí Jesus disse assim, o filho não pode fazer nada sem que primeiro o Pai o mostre. Entende agora? Tudo que Jesus fazia era Deus mandando ele fazer. Aí por isso que o profeta agora te mostra isso. O próprio Deus o criou, o deu à luz, e o ressuscitou, e o colocou à sua destra. Foi Deus que fez isso com Jesus. E hoje, o Espírito Santo que ressuscitou aquele corpo, porque nós pensamos que Jesus, o Todo-Poderoso, porque ele disse, todo poder me é dado. Mas antes dele dizer isso, ele estava lá na sepultura. E você imagina que ele, por ter tanto poder, ele se levantou dos mortos. É assim que nós sempre pensamos, muitas vezes. Mas a Bíblia não diz isso para nós. A Bíblia não mostra assim. E o profeta, ele não foge das Escrituras. Ele veio exatamente para te levar para a Escritura. Nós que estávamos fugindo da Escritura. Nós que estávamos fugindo do ponto doutrinário. O profeta te traz de volta. Um pregador que não te leva para as Escrituras, cai fora dele. Olha, e hoje, o Espírito Santo que ressuscitou aquele corpo. Então, quem foi que ressuscitou aquele corpo? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus que gerou aquele corpo. O Pai que enviou o Filho foi quem disse para o Filho, vai, faça, você é o cordeiro de sacrifício. E depois que ele estava na sepultura, chegou o momento, o Pai disse, agora chegou a hora de eu te levantar. Aí Deus ressuscitou a Jesus. Nós dizemos sempre ao contrário, não é?
Sempre queremos, o ser humano sempre quer levar ao contrário. Mas nós temos que ir para as Escrituras. Aí o Mombrana continua assim. E algum dia, olha, e hoje o Espírito Santo que ressuscitou aquele corpo está aqui na igreja. Veja que isto é o que a presença daquele pilar de fogo veio fazer nesses últimos dias. Foi para mostrar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. E o profeta veio exatamente para isso. Dizer para a igreja que ele está presente, que a coluna de fogo está na igreja, está vivo, presente. Por isso que a palavra do Deus vivente no profeta. O profeta é a manifestação da palavra vivente de Deus. Foi o que nós lemos na mensagem A Festa das Trombetas, no início. Aí ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Então ele está manifestando os mesmos milagres e poder, e algum dia, este Espírito Santo que está na igreja, não é que vai vir para a igreja, não. Não é que vai vir. O profeta diz, ele está. E algum dia, esse Espírito Santo que está na igreja, gritará, e levantará, e receberá a ele mesmo nesta forma corpórea, que está sentado à destra da majestade de Deus, para fazer intercessão por nossos pecados. E aí nós estamos perfeitamente guardados do pecado. Não que não pecamos, mas nos guarda do pecado na presença de Deus. Veja. E assim sucessivamente. Por isso as Escrituras dizem, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar, porque se você é nascido de novo, o Espírito Santo que morou naquele corpo mora em você, e ele não pode pecar. O sacrifício está colocado diante dele. Então, se você propositadamente o faz, mostra que é impossível que você esteja naquele corpo. Então, se você maquina fazer o errado e diz, não, eu vou simplesmente fazer alguma coisa errada, porque a graça cobre, o sangue me cobre. O profeta diz, isso quer dizer que você não pertence ao corpo. Veja. Então, você não esteja naquele corpo. Esse é o Evangelho. Aí está. E embora... Abra sua Bíblia aí, rapidinho agora. Rapidinho. Vamos aqui acompanhar isso para encerrar. Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aproveita que está chovendo. Vamos ficar mais... Vamos ler essa escritura aqui. Atos, capítulo 13. Atos está depois de João. Antes de Romanos. Atos, capítulo 13. Versículo 28. Está escrito assim. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Está se referindo a quem? A Jesus. 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Eles só fizeram isto porque já estava previsto. Por isso Jesus diz, tudo que de mim está escrito terá cumprimento. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Amém. Está encerrado o caso. Não é? A questão de como é que Deus ressuscitou a Cristo. Ele não podia ver corrupção porque Deus figurou aquele corpo. Era um corpo santo. Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Deus fez a promessa para os patriarcas. E cumpriu a promessa ressuscitando a Jesus. Aleluia! Que promessa ele fez? Não deixarei sua alma no Hades, nem permitirei que ele veja corrupção. Atos capítulo 13, versículo 28. Vamos ver aqui. Está escrito assim. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Está se referindo a quem? A Jesus. 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura.
Eles só fizeram isto porque já estava previsto. Por isso, Jesus disse, tudo que de mim está escrito terá cumprimento. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Amém. Está encerrado o caso. Não é? A questão de como é que Deus ressuscitou a Cristo. Ele não podia ver corrupção porque Deus figurou aquele corpo. Era um corpo santo. Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Deus fez a promessa para os patriarcas. E cumpriu a promessa ressuscitando a Jesus. Aleluia! Que promessa ele fez? Não deixarei sua alma no Hades, nem permitirei que ele veja corrupção. Deus prometeu isso. Aí o irmão Brando diz assim, olha, Davi, parece que aquela promessa era dada a Davi, mas Davi morreu e apodreceu, a corrupção veio sobre o corpo. Aquilo não era para Davi, era para o filho de Davi, ou o filho de Deus. Então aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Olha, e nós os anunciamos, versículo 32, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2, quer dizer, aqui está o que foi dito no Salmo: meu filho és tu, hoje te gerei. Entenda que houve um hoje para que Jesus Cristo fosse gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja, versículo 34. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-se assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Amém. Quem foi este? Seu filho. Amém. Fiquem de pé enquanto eu leio aqui o último parágrafo. Parágrafo. Bem, em Romanos 10 e 9 é a leitura que nós lemos, onde Paulo atesta a mesma coisa. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em tua boca, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Amém. Deus ressuscitou a Jesus. Não é que Jesus ressuscitou a si próprio. Assim como você não vai ressuscitar a si próprio. Veja, no parágrafo 51. O homem pecava enquanto Deus estava aqui em cima numa coluna de fogo. O homem pecava diante de Deus. Enquanto Deus estava numa coluna de fogo, porque ele ainda era uma criatura imunda, o homem. Sangue de animal estava diante dele. Então o Cordeiro de Deus veio, segundo o passo definido de Deus. O mesmo Deus no outro ofício. Deus estava em Cristo. Era o mesmo Deus que estava na coluna de fogo. O mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. E então o homem fez pouco dele, fez pouco caso. Todavia era contável. Por isso não havia sangue derramado ainda. Isto é certo. Quando Jesus disse: eu vos perdoo. Mas então, aquele mesmo que era carne, se tornou uma coluna de fogo novamente. E disse: eu vim de Deus e volto para Deus. E aqui nós encontramos que Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco, aquela mesma coluna de fogo. Nós vemos Pedro se encontrando com ele na cadeia. Aquela mesma coluna de fogo, certamente. E nós agora, irmão Bruno fala para a sua igreja, o vemos entre nós hoje.
a mesma coluna de fogo. Amém. E esta coluna de fogo, para provar para nós, depois que Mombrana partisse, que esta coluna de fogo esteve com o profeta, ela se deixou fotografar na cabeça do profeta. Parágrafo 64, parte B. Mais uma vez, na presença de Deus, reconhecendo que nunca poderíamos permanecer ali, a não ser através dos méritos de Jesus Cristo. Então, quando nós nos chegamos a Deus, através de quem? Pelos méritos de seu Filho, dizemos: você que tem chegado a Deus, pelos méritos do seu Filho, os méritos do Filho de Deus. Você chega a Deus pelos méritos do seu Filho, dizendo: Senhor, eu me chego a Ti com um coração inocente, no nome do Teu Filho Jesus. Por favor, receba-me. Por que o profeta nos ensinou a orar assim? Porque ele estava nos revelando o sétimo mistério, que é o mistério de Deus em Cristo, a divindade encarnada. A divindade encarnada. Primeiro, a palavra de Deus se manifestou em carne. E quando a palavra de Deus se manifestou no corpo de carne, participando agora da carne, esse assunto, você vai ver que não é Deus na igreja. Deus não pode estar na igreja. Cristo que tem que estar na igreja. Deus não pode, Deus é muito grande. Não é Deus na igreja. Este é o mistério. Não é Deus na igreja. O professor Oliveira, quando ele ensina sobre a deidade, dentro do que Mombrana pregou, ele diz: se é um Deus na igreja, esse Deus eu não posso crer nele. Eu não posso aceitar esse Deus. Eu não creio num Deus pequeno. Eu não creio num Deus que está em pedaços. Eu creio num Deus que habitou em seu Filho. É Deus em Cristo. Cristo na igreja. Quantas vezes você vê ser citado? Qual é o mistério da piedade? Deus em Cristo. Cristo, mistério de Deus revelado. O que é? Ali está o segredo debaixo do sétimo selo. A vinda, a presença de Cristo. Cristo vindo para a igreja outra vez, dizendo: aqui estou como mesmo ontem, hoje e eternamente. Outra vez na forma do pilar de fogo. Quem era o pilar de fogo? O anjo do pacto. Nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele estava no Antigo Testamento? Em manifestações diferentes. Numa sacerdente, como as costas de um homem, como Melquisedeque, e ali estava Deus mostrando o rosto de seu Filho. Só que quando ele se encarnou, ninguém creu que era o Filho de Deus, porque disseram: Deus não pode ter um filho. Entendem? E agora as pessoas não podem ver a igreja, a divindade na igreja, ou a deidade na igreja, não pode ver do jeito que eles não viram a divindade em Cristo. É o mesmo processo. Não puderam ver Deus em Cristo. E agora não podem ver Cristo na igreja. Deus em Cristo está ali, a deidade corporizada, a divindade em serviço para morrer. Cristo na igreja faz dela a esposa dele, a sua igreja, a sua rainha, a sua preferida. A igreja palavra, aquela que tem a mesma voz dele. Por isso a Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem: vem, tem a mesma voz. Amém. Irmãos, que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Senhor, eu me chego a Ti com um coração inocente. Em outras palavras, arrependido dos meus pecados. No nome de Teu Filho Jesus, por favor, me receba. Aí sabe o que o profeta diz? Ó irmão, você está vindo por um caminho vivo, então, quando você faz isso. Você está vindo por um caminho vivo, que é o caminho da palavra, o caminho do princípio doutrinário. Deus em Cristo, Cristo na igreja. O grande mistério de Deus, o grande segredo de Deus. Você precisa entender o princípio para entender a doutrina. Se você entende a doutrina, você sabe o princípio. Ninguém conseguirá te enrolar com um versículo, assim como a serpente enrolou Eva com um versículo, com uma citação de Deus, com a sua interpretação. Se você entende o princípio da doutrina, se você entende o princípio alfa e ômega, ninguém te enrolará nem com versículo, nem com parágrafos da mensagem.
com interpretações injetadas, mas aqui, e isso, você entende o princípio, você vai na grande fonte do Deus vivente. E aí você vai entender todas as variações que veio daquilo, porque há um único ser, ele tem que refletir 7 cores. As 7 cores do arco-íris. Porque são 9 dons do Espírito Santo. Porque daquela grande luz, Deus é luz, porque daquela grande luz emana as 9 dádivas para a igreja. Você tem que ir na fonte, no princípio. O princípio, Deus. O ômega termina em Deus. Esse é o princípio. O lugar da semeadura e depois o lugar da colheita. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Todo o processo, do Gênesis a Apocalipse, tudo que você possa imaginar, existe uma única finalidade. É outra vez, como no início, Deus sendo tudo em todos. Senhor, nosso bondoso Pai, ajuda-nos e nos abençoa. Sabemos que estas coisas são profundas e nós não conseguiremos jamais entender isto, por isso nós cremos de coração que isto é a verdade. Porque o teu servo profeta veio revelar este grande mistério para nós. Isto, Senhor, estava dentro do livro selado com 7 selos que ninguém poderia abrir. O livro precisava ser aberto pelo Cordeiro. A revelação teria que ser dada para o 7º anjo. E ele precisava entregar isto para a igreja. E agora todo esse processo foi feito e tudo que nós pedimos é que o Senhor abra nossos olhos espirituais para entendermos que ministério sagrado é este que o Senhor tem enviado nesses últimos dias. No nome de Jesus Cristo, nos ajude, nos abençoa e nos guarda, que possamos ter uma semana de paz abençoada pelo Senhor. Senhor Deus, nos prepara para aquele momento. Nos ajuda a prosseguir de cabeça erguida em direção ao céu. Pai bendito, durante essa semana que tem se iniciado, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nosso trabalho, nossas decisões, nossas realizações, nosso lazer, tudo está diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos oriente pelo Teu Espírito Santo, porque queremos estar na Tua perfeita vontade. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe, amados. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, no nome de Jesus. Abençoe o seu irmão. Ajude um ao outro em oração.